Bora. Vamos lá. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma reunião da Clínica Obstétrica aqui da Maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Hoje a gente tem o prazer, né, de ter conosco o Dr. Francisco Lázaro Pereira de Souza. Dr. Lázaro, ele é, primeiro, um grande amigo aí, né? E fez mestrado, doutorado lá na Unifesp, atualmente é professor da Faculdade de Ciências Médicas de Santos, né? No Centro Lusíadas. E para a gente é um prazer ter você conosco, viu, Lázaro? Falando um pouquinho aí de um dos temas que eu tenho certeza que é o que você mais estuda, né? Que são as síndromes hipertensivas na gravidez. E o foco principal da nossa aula hoje vai ser assistência obstétrica na gestante com hipertensão arterial crônica. Então, de antemão, já te agradeço, Lázaro, e você tem o tempo que precisar. Fique à vontade aí, viu? Obrigado. Ainda bem que está gravado, Luiz, aí, para eu ter o tempo que eu precisar, viu? Você viu, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Sinceramente, muito honrado de estar aqui. Eu queria que os residentes soubessem que eu já fui assistir, né? Eu já saí de Santos para assistir às reuniões da quarta-feira à tarde, que era coordenadas pelo Dr. Nelson naquele momento. E eu quero dizer que a minha felicidade também é muito ampla, porque eu tenho muitos amigos na Cachoeirinha, né? Seria até injusto eu tentar lembrar de alguns aqui e eventualmente até esquecer outros, né? Mas eu tenho amigos demais aí na Cachoeirinha, então para mim é uma honra imensa estar aqui nesse momento. Eu agradeço muito ao Enoque e ao Luiz por esse convite. Eu vou chamar vocês de Enoque e Luiz. Eu vou tirar o doutor nesse momento apenas para vocês saberem o quanto eu estou feliz de estar aqui de uma maneira assim informal, mas bastante sabendo da minha responsabilidade de falar a essa equipe que, na minha opinião, contribui muito com a obstetrícia nacional. Vocês são, sinceramente, para mim, um templo do conhecimento. Eu estou muito honrado de estar aqui neste espaço. Eu quero só dizer que também a minha felicidade, ela também é muito grande, porque quando o Henry se comunicou a respeito desta oportunidade de hoje, vocês fizeram um convite para mim que é muito entusiasmante, porque dentro das síndromes hipertensivas, justamente, o meu foco inicial do estudo, no meu mestrado naquele momento, foi justamente a hipertensão arterial crônica. Eu até peço desculpas aí, eu deixei no slide a HAC, né, hipertensão arterial crônica, para dizer já aos colegas que estão assistindo que eu vou sempre me referir nos slides HAC quando a hipertensão arterial crônica. O que me coube falar foi assistência obstétrica a esse grupo de mulheres, mas, obviamente, eu vou tentar passar por alguns aspectos que, eventualmente, possam ser interessantes, né? Uma coisa que eu queria antes comentar é que a hipertensão em si, ela afeta cerca de 30% da população mundial, é uma doença, assim, bastante comum, né? Sendo que até 40% em algumas áreas de população adulta podem ter a pressão arterial, obviamente nem sempre reconhecida, e que naquele momento da literatura estudada quanto à quantidade de mulheres no mercado de trabalho portadoras de hipertensão, a gente tinha naquele momento ali 6,6% de mulheres trabalhadoras hipertensas. Uma coisa muito importante que o protocolo nunca pode esquecer é essa diferenciação, né, entre primária e secundária, né? A primária, ou essencial chamada, ela é responsável por cerca de 90% dos casos, mas a secundária, com as suas várias etiologias, leucomocitoma, síndrome de Cushing, as condições renivasculares que são as mais comuns, elas não podem ser esquecidas na nossa missão de colaborar com essas mulheres. Eu só queria, antes da gente passear pelo tema em si, a obstetrícia, fazer uma reflexão com vocês. Eu gosto muito desse quadro, ele é muito referenciado nas pessoas que estudam hipertensão arterial crônica. Nós vemos aí um quadro de um pintor italiano, Giovanni De Paolo, e ele pintou aí a decapitação de São João Batista. Nós vemos que esse quadro aí, ele é muito antigo, né? E naquele momento nós vemos que os pintores, eles já sabiam que os vasos tinham capacitâncias diferentes. A gente observa aí que o vaso, a aorta, provavelmente a carótida, ele jorra o sangue bem mais longe do que aqueles que têm o menor capacitância, o menor fluxo, que apenas molham ali o parapeito da parede.
Então, essas diferenças hemodinâmicas no corpo humano, elas já eram conhecidas, mas elas não eram aferidas. Até que um estudioso, o Stephen Harris, em dezembro de 1773, ele acaba tentando descobrir como a gente aferir, né, o que a gente reconhece como pressão arterial. Ele fez um experimento, né, bastante clássico, que foi colocar um tubo de cobre, nesse caso aí, está pintado como na artéria carótida de uma égua, mas, na verdade, conta a história que foi na artéria plural de uma égua. Então, pela primeira vez, foi medido em pés de égua a pressão arterial de um ser vivo. Não era muito prático, né? Imagina, toda vez que alguém precisasse rever a pressão arterial, ir lá enfiar um tubo de cobre, né? Ou inserir um tubo de cobre. Então, na tentativa de estudar isso de maneira indireta, surge aí o Scipione Riva-Rocha, esse italiano, dezembro de 1896, e ele, pela primeira vez, afere a pressão arterial sistólica. Surge aí o método palpatório. A gente conhecido, né, nos dias atuais, como a gente simplesmente palpar o pulso radial, né, e, portanto, reconhecer ali a pressão arterial sistólica. Esse aparelho aí do Riva-Rocha, ele tem 5 centímetros de largura, diferente dos 13 centímetros de hoje. Então, muitos de nós, examinados pelo professor Rocha, seríamos hipertensos naquele aparelho. Só então, aí em 1904, por coincidência também no mês de dezembro, é que o tenente-coronel Nicolai Sergei Protkov, em 178 palavras do idioma russo, ao defender o seu doutorado na Academia Militar de São Petersburgo, ele descreve o método de Korotkov, que é o método palpatório, vinculado ao método auscultatório que nós colocamos aí, portanto, pela primeira vez a presença do estetoscópio nessa aferição. Eu falei esse resumo aqui histórico para contar que os conhecimentos que nós temos hoje, eles são, portanto, frutos de muito tempo de pesquisa. O que para a gente é muito simples, né? E nesse momento aí apenas o reconhecimento do estado hipertensivo demorou muito, e demorou mais ainda o conhecimento da importância clínica desse diagnóstico. Mas, associado à gestação, aí sim, é que nós temos menos tempo de conhecimento, né? Embora seja uma doença que tem 6 a 8% de associação. E uma primeira mensagem que eu queria aqui sugerir a reflexão é que é muito importante que a gente classifique o que a gente está enfrentando, né? Sempre desconfiar se não é hipertensão secundária, embora seja menos comum, se a paciente for muito jovem, né? Nós vimos anteriormente ali que torno de 30 anos, como a gente vai mostrar daqui a pouco, quando há uma necessidade de múltiplas drogas, né? E ou tem estigmas clínicos, que são já lesões de órgãos altos. Por que eu estou chamando a atenção? Porque não é incomum, às vezes, chegar uma paciente no ambulatório de hipertensão e nefropatia da gravidez, uma mulher de 20 anos, tratada com hipertensão crônica comum. Muitas vezes ela tem algum problema relacionado a essa condição que não foi classificado e nós precisamos entender, porque só com ensinetologia a gente vai realmente interferir no processo. E aqui eu quero deixar claro que interferir no processo não é, evidentemente, apenas usar hipotensores de orar. Então, eu queria compartilhar com vocês que o grupo etário mais comum da hipertensão arterial crônica é realmente 30 anos de idade ou mais. Então, claro que a gente pode ter mulheres com menos de 30 anos de hipertensões crônicas, mas não seria assim o mais esperado. E hoje, que a gente tem cada vez mais um avanço da idade das mulheres que engravidam, essa vai ser uma doença cada vez mais comum. Então, por isso eu agradeço a oportunidade da Cachoeirinha e falar, não sobre só pré-eclâmpsia, né? Mas falar dessa doença que, na maioria das mulheres, vem primeiro, porque é uma doença que a gente chama que é coincidente com a gravidez. Ela simplesmente já é hipertensa e acaba por engravidar. Eu queria chamar muito a atenção, você que estou falando para uma escola de obstetrícia, mas eu queria chamar a atenção, temos aí alunos que estão assistindo, temos também residentes de várias etapas do conhecimento, para a importância fundamental de a gente estabelecer com esmero o diagnóstico de estado hipertensivo. É bom lembrar que, como o edema saiu da necessidade de ter pré-eclâmpsia como sendo uma coisa pontual e obrigatória, também a própria proteinúria,
essa não obrigatoriedade, a gente sobrou o estado hipertensivo para reconhecer esse problema da gravidez. Então, se a gente não aferir adequadamente, nós vamos estar, enfim, muito frágeis com relação a esse diagnóstico, né? Então, o estado hipertensivo é reconhecidamente aquela medida de 140 por 90, em um intervalo que a literatura reconhece como em torno de 4 horas. Existem outras propostas, ou até a essa, que normalmente é a clássica, ou então eu tenho uma pressão arterial diastólica de 110, que eu posso realmente conferir se mantém esse diagnóstico, ou uma pressão arterial sistólica de 160 ou mais, mas aí eu não espero mais 4 horas ou horas. Eu reconheço esse estado hipertensivo, pelo menos em alguns minutos, para que eu haja mais precocemente, considerando eventual intervenção com hipotensores de ação rápida. É importante dizer que o The Lancet, em 82, ele acaba publicando esse trabalho do Maxwell aí, que nós vemos aqui do lado, que é uma tabela de correção da pressão arterial. Então, nós vemos que a partir de 30 centímetros de circunferência do braço, é necessário a gente reduzir, portanto, a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica. E isso é uma coisa bastante importante a gente observar isso, porque a gente pode, né, com esse cuidado de reduzir, evitar, por exemplo, alguns erros diagnósticos, né? Mas de onde vem essa importância? Eu vou me ater ao próximo slide. É um videozinho que eu tirei da internet, parece que é autorizado de livre demanda na internet. Eu quero dizer que, por exemplo, o colega está mostrando aí, é uma mulher que deve estar sentada, a gente não obrigatoriamente precisa que a mulher esteja de corpo deitado, esteja mais parecido com o habitual. E você observa que quando você insufla uma guita em qualquer braço, né, isso se aplica, obviamente, até aos métodos automáticos, você causa, por algum momento, uma certa obstrução do fluxo sanguíneo. Então, se isso for muito exagerado, ou, por exemplo, nós vamos aí que o desinsuflar não foi até o final, foi, pelo contrário, parcial, você mantém esse vaso colapado durante muito tempo, e isso poderá realmente influenciar de maneira, eu vou dizer, até significativa na tua aferição. Então, vocês observem que essa técnica adotada aí, nesse exemplo aí, o colega ficou muito tempo com insuflação, e só depois é que ele solta uma guia e o fluxo do sangue começa a correr. Obviamente, eu não encontrei esse vídeo com gestantes, mas observe que essa posição para o gestante não deveria ser, né, porque em decupitado horizontal existe a produção de substâncias vasoativas, mas uma coisa que dá para aproveitar desse vídeo é porque o colega, ele primeiro reconhece a pressão arterial sistólica, e depois de um certo tempo de repouso, que pode durar aí 60 segundos, ele insufla só de 20 a 30 milímetros de mercúrio acima da pressão arterial sistólica, para aí sim fazer o método auscultatório, que é aquele do Kolotkov, que eu fiz questão de mostrar que, do ponto de vista histórico, vem depois do reconhecimento do estado hipertensivo. E aí, a pressão arterial sistólica, o primeiro ruído, ou o quinto ruído, ou o quarto, quando é o abafamento, para a gente reconhecer a pressão arterial diastólica. E, obviamente, nos dias atuais, existem múltiplos aparelhos, né, que a gente utiliza aí na prática clínica, aparelhos automáticos. O importante é a gente perceber se esses aparelhos estão validados para usar para mulheres gestantes. Mas, vencida essa etapa, eu quero mostrar que esse cuidado parece ser um esmero exagerado de um professor convidado na quarta-feira à tarde, mas eu quero dizer que observem que essa publicação, e eu estou querendo mostrar com a publicação da enfermagem, foi selecionado para que a gente pudesse conversar sobre isso. Vocês veem que nessa experiência, 94 gestantes, elas tinham sido observadas inicialmente de maneira rotineira, sem um padrão de aferição de pressão arterial. Cerca de 1 hora, 2 horas depois, o grupo de pesquisadores, seguindo todas as diretrizes da Sociedade Brasileira de Hipertensão, né, onde a bexiga vazia, pernas descruzadas, o braço na altura do peito, enfim, todas aquelas etapas, e mesmo considerando 6 milímetros de mercúrio, uma diferença habitual e que não tivesse tanto aspecto de diferença, reconheceu-se ainda uma disparidade da aferição em 87% dos grupos aferidos. Então, essa minha mensagem aqui é só para a gente incentivar a quanto a necessidade da gente ter uma técnica adequada para isso.
A gente tentou repetir isso aqui na faculdade. Quer falar, Enoque? Eu quero te fazer uma pergunta. Assim, eu vou tomar liberdade, se você me permitir. Enoque, enquanto você está falando, eu vou desligar aqui no WhatsApp o app, tá bom? Aproveitar que você está Tá falando, ótimo. é bom que Não, você na verdade, assim, falar. a gente tem vários assuntos para discutir na tua aula e eu vou aproveitar, desculpa te interromper, Não, mas já te fazer uma pergunta em cima desse tema, Lázaro. E aí, você falou das técnicas, da técnica de medida, da variabilidade da medida. Eu queria saber, e os aparelhos automáticos, Lázaro? Eu queria saber a tua opinião, o que a gente tem de evidência, eles são válidos para isso? A gente não faz correção, por exemplo, da circunferência braquial para aparelho automático? Será que, não sei se você vai falar ainda ou se já cabe aqui essa pergunta, né? Para todo mundo que volta e meia, eles vêm perguntar sobre isso, né? Exato. Essa correção aí, Enoque, essa tabela aí, né, que o Dr. Leôncio nos ensinou, ela é a tabela utilizada quando eu não tenho um aparelho adequado. E a pergunta que você me fez, se eu tiver tempo até o final, eu procuro aqui em outra aula, mas existe uma lista, sim, de aparelhos que são validados automáticos para isso. O professor Henry teve a oportunidade, inclusive, de testar um trabalho que ele participou, algumas marcas para isso. O que eu quero dizer é, eu posso usar aparelho automático? Posso, né? Contanto que ele esteja validado e que, idealmente, seja reconhecido para pessoas gestantes. Não dá para usar qualquer aparelho ou utilizar uma técnica com aparelho aneróide esfigmomanômetro sem realmente saber utilizar e saber que isso é um diagnóstico muito importante, né? Muitas pessoas fazem o reconhecimento enorme, muito avantajado de hipertensão, nem ele mesmo confia, porque sabe que a condição de identificação não foi a mais precisa. Isso não é bom, porque senão você ou não toma intervenções precocemente ou negligencia as oportunidades. Então, no fim das contas, fica aqui, né, essa mensagem da técnica adequada. Tá certo? Posso prosseguir? Ok. Então, a gente, preocupado com isso aí, eu orientei um TCC, ainda não publicado, e nós podemos aqui observar, comparando o hospital universitário com o hospital não universitário, e, inclusive, comparando várias unidades de atendimento, pronto-socorro, ambulatório, comparando PS com unidade de internação da enfermaria e ambulatório com enfermaria, a gente observou que existia diferenças se a gente utilizava ou não, né, a técnica sugerida pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Ou seja, alguém da unidade aferia e um grupo de alunos treinados iria lá e aferia um pouco depois. Isso também foi diferente se a gente comparasse todos os turnos, né? Comparando de manhã com noite, com tarde, e a gente realmente percebe que se a gente, dentro da instituição, não tiver uma técnica adequada de aferição da pressão arterial, a gente pode tomar medidas ou atrasadas ou intempestivas com relação a condutas. Mas, obviamente, não adiantaria a gente fazer apenas o diagnóstico de hipertensivo. Uma tarefa imprescindível para quem atende a mulher hipertensa é fazer a sua classificação, né? E essa classificação habitual aí de 2000, né, é uma classificação que todos aqui que estão me ouvindo talvez conheçam, obviamente, mas a gente observa claramente que nessa classificação que eu vou apresentar não aparece mais o nome DEG, nessa classificação não vai aparecer, por exemplo, o termo hipoxemia, evidentemente. O edema não é imprescindível para se ter um diagnóstico de pré-eclâmpsia. Pelo contrário, 20% das mulheres examinadas aí não tinham edema, e nem mesmo aquela aferição de 30 milímetros de mercúrio superior, um incremento na sistólica e um incremento de 15 milímetros de mercúrio na diastólica também não dariam, por si, o diagnóstico de pré-eclâmpsia, mas deveriam ser, portanto, apenas o chamado. Mas eu quero só dizer que aí surge essa classificação, e essa classificação ela dizia o seguinte, é o interesse da nossa aula. Aquelas mulheres que já têm um estado hipertensivo antes da gravidez, ou é reconhecido antes da 20ª semana, mas não desaparece pós-parto, essa é mulher com hipertensão arterial crônica. É muito importante dizer que isso é diametralmente diferente com aquele grupo de pessoas que aparecem em estado hipertensivo entre a 20ª semana e a 12ª semana pós-parto, e no qual os níveis de proteinúrias não são significativos. É importante lembrar que nesse mesmo período em que o estado hipertensivo é reconhecido, mas que existe um nível significativo de proteinúria, que seria
ou um Labstix de uma cruz, por exemplo, um Labstix no comercial, mas uma fita reagente proteinúria de uma cruz, sendo mais sensível, aliás, mais específico, com 3 cruzes ou mais. Ou uma relação proteinúria e creatinúria acima de 0,3. Ou proteinúria de 24 horas, que não é muito prático e, na verdade, está abandonado a prática clínica, e nós teríamos aí, portanto, a mulher com pré-eclâmpsia. Ocorre que, pelo menos 30% das mulheres com hipertensão crônica terão a chamada pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão arterial crônica. E é importante lembrar que os casos mais graves de pré-eclâmpsia estão presentes ali entre 28 e 32 semanas. Nesse momento da literatura, nós estamos vivendo aí a ditadura da proteinúria. Era preciso ter proteinúria para a gente realmente fechar esse diagnóstico, né? E é importante lembrar que, nesse sentido, essa classificação também nos suplanta uma necessidade de ficarmos muito atentos à questão da pré-eclâmpsia sobreposta. Por quê? Porque todas as vezes que eu tenho uma mulher hipertensa crônica, mesmo que a expressão clínica seja leve, e eu tenho uma pré-eclâmpsia agora surge, fica muito mais fácil e muito mais comum que eu tenha assim, HELP, esse grupo vai ter uma incidência de cesariana, eu vou ter mais edema agudo do pulmão, é muito mais comum insuficiência renal, arresto do crescimento fetal, o próprio descolamento natural do placenta e o óbito fetal. Então, eu tenho que estar atentos a essa intercorrência. Acontece que, em 2013, o Colégio Americano de Obstetrícia sugere que, obviamente, que é o que nós já observamos na prática clínica, não é imprescindível ter a proteína de diagnóstico de pré-eclâmpsia. Pelo contrário, se após a 20ª semana surge estado hipertensivo, mas ela passa a ter hepatopenia, insuficiência renal de 1,1, insuficiência hepática, edema pulmonar, apreensão sintomas visuais ou cerebrais, nós temos também a pré-eclâmpsia. Então, percebam que nesse ponto da literatura, o diagnóstico de pré-eclâmpsia deixou de ser uma coisa estática. Tem ou não tem proteinúria? Ela é uma questão dinâmica e que eu tenho que estar muito afeito a ouvir com atenção essa mulher, estar atento a exames, porque, obviamente, quando eu estou falando aqui da associação com pré-eclâmpsia sobreposta, eu tenho que entender que eu tenho que sempre pensar nisso. Quando? Quando a mulher com pré-eclâmpsia começa a ter um edema diferente, por exemplo, 1 quilo por semana, quando existe a necessidade de associar drogas, ou quando a proteinúria dessa mulher começa a piorar, se eu estiver fazendo controle, em pelo menos até 3 vezes. E eu começo a pensar que isso clinicamente pode me ajudar. E é para esse grupo da dúvida, principalmente na mulheres com nefropatia prévia, que aquela relação PLGF-solubilofit ganha um grande avanço, né? Eu não tenho aqui um slide específico sobre isso, até porque está sendo disseminado pelos locais, mas a relação PLGF solubilofit PLGF, principalmente quando ele está acima do 38, né, quando essa relação está, é porque eu passo a ter pré-eclâmpsia e, portanto, eu tenho assim uma pré-eclâmpsia sobreposta a uma hipertensão crônica e a mulher, nesse caso, por exemplo, projetando ela é nefropática. É importante lembrar que, em 2018, a Sociedade Internacional de Proteção da Gravidez confere tudo isso, até a restrição do crescimento fetal, que surge na mulher hipertensa após a 20ª semana, passa a ser também um marcador de pré-eclâmpsia, né? Isso desde 2014. Mas esse grupo aí, que é liderado, essa publicação pelo Mac Brown, que é um nefrologista, tem um capítulo, ou diria assim, uma seção à parte, só para hipertensão arterial crônica. Então, essa preocupação do professor Enoch a respeito disso, a respeito dessa aferição, de quanto deve ter uma técnica adequada, veja que já é uma preocupação do próprio grupo que aí escreve, né? Então, na verdade, ele já diz que uma chave de riscos para a hipertensão arterial crônica é justamente a pré-eclâmpsia sobreposta, a restrição do crescimento fetal que eu havia falado, e até ele acha que a visita, né, quer dizer, que uma avaliação médica a curto prazo, mas uma aferição também, a monitorização ambulatorial ou domiciliar da pressão arterial, isso é, obviamente, possível, mas contanto que eu esteja associado a uma condição clínica de cuidados. E aqui do lado, a gente observa ali a preocupação que se tem, principalmente, se a mulher tem, portanto, uma condição de nefropatia prévia, né, uma doença renal. E aqui ele começa a lembrar que essas mulheres podem se beneficiar de diálise assim, a curto prazo, porque às vezes a progressão da doença pode ser realmente
bastante intensa. E no vosso meio, né, a professora Jussara Leite Sato tem uma experiência grande com isso, né? O professor Leandro também, convênio da nefropatia de gravidez, aqui eu estou os cumprimentando aqui à distância, mas é para lembrar justamente dessa condição específica associada a isso. Bom, Enoque, Luiz e os demais, eu queria dizer que agora eu particularizo um pouco a nossa discussão para o que a gente tem uma prática maior de utilizar, que é a classificação da hipertensão arterial crônica em 3 expressões clínicas baseadas nos critérios de Lindenheim e Katz, né? Então, a ideia é, desde o início, desde a primeira consulta, a gente fazer uma classificação de grupos da hipertensão arterial crônica. Então, se ela tem uma pressão arterial diastólica abaixo de 100, a gente chama uma pressão arterial crônica leve. Quando entre 100 e 110, eu vou referir a pressão crônica moderada, e ela é grave quando ela já inicia o pré-natal, ou isso surge, né, ainda o mais cedo possível, obviamente, a hipertensão arterial crônica grave. Sempre lembrar que eu nunca preciso deixar de lado o raciocínio buscando reconhecer a pré-eclâmpsia sobreposta em caso de agravamento. O professor Nelson Sassi, a sua tese de mestrado foi justamente sobre hipertensão arterial crônica, né? E ele pôde mostrar naquele momento que se a gente comparasse no geral, hipertensão crônica no geral, com mulheres normais, ele pôde encontrar na sua tese, né, em 90, e que foi citada pelo Moore em 2000, 19% de restrição de crescimento fetal em mulheres hipertensas crônicas contra 2% na incidência de mulheres normais que ele tem no grupo controle. 19% de associação com pré-eclâmpsia, pode ser mais, e pelo menos o triplo de incidência de mulheres que tiveram descolamento prematuro de placenta. Porém, olhando com mais a miúde esses grupos e comparando tudo isso com aquela classificação que eu havia comentado antes, em leve, moderado e grave, baseados na pressão arterial diastólica, a gente vê que quanto mais grave a expressão da hipertensão arterial crônica, nós tivemos recém-nascidos prematuros, pode ser aqui a prematuridade eletiva, por causa da pré-eclâmpsia sobreposta, o recém-nascido pequeno com a idade gestacional, e olha como aumentou muito a mortalidade perinatal para o grupo de hipertensão arterial grave, crônica grave. Isso é um dado muito importante que eu gostaria de discutir com vocês um pouco mais oportunamente mais à frente. O professor Nelson cultivou em mim essa diferença de leve, moderado e grave, na minha tese de mestrado, mas aqui em Santos, naquele momento, ali, isso é 2008, sendo um congresso de hipertensão lá em Washington, a gente começou também, primeiro, a ver que a incidência de pré-eclâmpsia sobreposta em outro local nacional é muito parecida à literatura, em torno de 30% mesmo, então a gente tem que estar preocupado com essa associação, e que quanto mais grave a expressão clínica da pré-eclâmpsia, naquele momento eu estudei 4 anos de mulheres matriculadas no pré-natal de hipertensão, a gente tinha maior quantidade de eclâmpsia e de prematuridade, quanto mais grave era a pressão arterial diastólica inicial daquela mulher. Bem, obviamente, eu havia comentado aqui alguns minutos atrás a respeito de que a gente demorou muito para reconhecer a importância clínica desse problema, né? Então, nós sabemos já que existe os danos cerebrovasculares da hipertensão arterial crônica, já foi reconhecido acometimento sobre justamente o sistema cardiocirculatório. Nós sabemos da doença renal associada à hipertensão. Alguns anos depois, as doenças vasculares periféricas. Mas a pergunta é, e no órgão nobre para o objeto? Será que no útero, na interação do útero com a placenta, teria, nessas mulheres, algum grau de dano vascular? Essa foi a pergunta que nós fizemos no meu mestrado. Então, a ideia foi justamente estudar a morfologia do leito placentário nas mulheres com hipertensão arterial crônica. E eu quero apresentar para vocês, de maneira muito rápida, que isso aqui é um pedaço, né? Eu estou mostrando para vocês uma artéria espiralada, e nós vemos que ela tem o seu diâmetro aqui habitual. Só que quando ela tem a invasão trofoblástica, estou falando isso toda de maneira contínua, né? E nós vemos aqui, portanto, quando isso acontece de maneira fisiológica, está bem adaptada à gravidez, vocês vejam como existe uma ampliação muito importante
daquele padrão inalterado. Então, nós podemos observar a importância disso com relação à nutrição fetal. Mas observem só que, segundo os critérios de um autor chamado Mickens, que estudou essas artérias esfregeladas, os padrões que eu vou chamar aqui de patológicos seriam quando existe, por exemplo, uma colocação, né, uma deposição de linfócitos xantonizados, e vocês observam que existe uma desorganização fibrosa da parede desse vaso, reduzindo o que nós conseguimos avançar com modificações fisiológicas. Então, tem essa condição de fibrose, temos também necrose vascular associada, embora ele esteja com um tamanho parecido com esse, mas aqui, na verdade, tudo isso é apenas fibrose, necrose dessa parede vascular, o volume se região é uma condição bastante pequena. Nós temos a desorganização da camada média, nós observamos que é como se fosse uma fibrose mais intensa, onde o vaso aparece apenas mais caledoso, mas vejamos que o volume vascular está bastante reduzido. Ou então, uma doença extrema, reconhecida como arteriose aguda, muito mais descrita nas doenças imunológicas, como, por exemplo, lúpus, onde nós vemos aqui a redução espetacular do volume vascular. Então, a gente dá para observar que isso vai ser um fluxo bastante dificultoso, e eu posso até dizer que a gente vai ter alta resistência, uma redução do fluxo. Então, o meu mestrado a gente fez justamente, essas fotos foram cedidas pelo professor Tarcísio Coelho, essa foto é pendão, que é matar saudade do Centro Cirúrgico lá do Hospital São Paulo, e quando a gente pode, portanto, fazer uma biópsia do leito placental. Só para mostrar para vocês, a gente retira um pedaço do útero, né, aqui envolvendo, interessando o miométrio e, portanto, também a decídua, isso é um pedaço de mais ou menos 1 centímetro, e aqui é um esquema para vocês compreenderem como é feita essa biópsia do leito placentário. Então, esse pedaço, esse espécime, ele, na verdade, aqui representado, ele foi para a formalina e depois estudado pelo Departamento de Patologia. Eu quero só mostrar para vocês o que é que foi encontrado. Essa história do leito placentário é muito antiga, vocês observam que existem estudos antigos para isso, e também o Dixon e Robertson, em 58, começaram a tentar organizar, portanto, os achados com relação a isso, né? E esses achados que eles começaram a organizar foram justamente publicações onde eles mostraram a hipertensão arterial crônica, até oclusão e fibrose desses vasos. E em 77, né, uma década que tem muitos trabalhos relacionados a isso, foi visto que aquelas modificações fisiológicas que eu apresentei a vocês não estavam habitualmente presentes em mulheres hipertensas crônicas. E, portanto, nós vemos aqui, posteriormente, doenças vasculares aqui, e aqui nós temos diabetes, aqui com insulina independente, principalmente, com vasculopatia, onde aquelas doenças também associadas à hipertensão crônica também têm uma alteração do leito vascular. Isso, na década de 80, passa a ter, inclusive, associação com expressões clínicas. A gente vê aqui a associação, por exemplo, em mulheres com hipertensão arterial crônica que foram complicadas com a gravidez com restante crescimento fetal. Isso nós vamos observar ali a literatura muito francamente sobre isso. A gente vai observar que publicações clássicas, aqui, ó, vemos o Panibord informando que as modificações fisiológicas estavam presentes em apenas 55 casos do que ele observou, enquanto nas mulheres hipertensas crônicas ela estava ausente frequentemente. Mais de 70% das mulheres hipertensas crônicas não tinham modificações fisiológicas. E também, nessa publicação do Voigt-Becker, que é uma publicação clássica também na área, a gente observa que as modificações fisiológicas estavam muito comuns nas pacientes normais, mas muito escassas ou ausentes nas mulheres com síndromes hipertensivas, a síndrome hipertensiva em geral, aí também entra a pré-eclâmpsia e todas as suas expressões. Um trabalho nacional, que nos antecedeu em 95, mas, na verdade, utilizando apenas o controle, que são pacientes normais, versus pacientes com hipertensão arterial crônica, também mostraram lesões vasculares nesse espaço. Até que o Panibord, isso é uma publicação que influenciou muito a área, em 1996, ele fez um trabalho comparando, aí sim, pré-eclâmpsia com hipertensão arterial crônica, onde as mudanças fisiológicas estavam presentes em todas as pacientes normais, e nós tivemos apenas 2 casos nesse grupo de hipertensão arterial crônica, mas ele não separa
por condições clínicas, mas bastante escassas, ausentes, com outras alterações nas mulheres com pré-eclâmpsia. E até a gente consegue identificar a importância desse estudo no trabalho da professora Maria Rita de Souza Mesquita, que é a grande entusiasta dessa linha de pesquisa, em que ela fez um estudo muito interessante com o professor Camano e também o professor Nelson Sassi, comparando mulheres, isso é um dado muito interessante, que tiveram DPP. Então, ela comparou as mulheres com descolamento prematuro de placenta, aquelas que tinham descolamento, mas não tinham hipertensão crônica, e as mulheres que tiveram descolamento, mas que eram hipertensas crônicas. Então, esse grupo de mulheres com hipertensão crônica e descolamento, ela percebeu grande importância de desorganização, hiperplasia de camada média, ou seja, uma alteração muito grande nesse leito. A tese que na época eu defendi foi utilizando aí uma comparação, foi ideia do professor Nelson Sassi, e aí sim, a hipertensão crônica comparada com o controle, mas o que a gente tentou identificar foi se é verdade que quando a mulher chega no nosso consultório, na primeira consulta, e ela é classificada em leve, moderado e grave, eu já sei que o rim pode estar mais alterado nessas mulheres, doença cerebrovascular, doenças cardiovasculares de maneira geral. Mas isso se aplicaria à condição de doença vascular? Então, essa expressão clínica foi o que a gente utilizou, e a gente pode ver que, nas pacientes, em geral, o padrão histológico normal é muito mais comum nas pacientes com hipertensão leve ou nas mulheres em controle. E os padrões patológicos são muito mais comuns quando a paciente tem hipertensão crônica moderada ou grave. E se a gente for olhar rapidamente, o padrão inalterado também é mais comum nas pacientes com controle leve, praticamente inexistem nas mulheres com moderado e grave, e algo que chama muita atenção é justamente a presença de modificações fisiológicas, aquilo benigno que eu mostrei. Ela é muito mais comum também, existe uma invasão trombótica mais adequada em mulheres com controle leve, em detrimento, ou pelo menos menos comuns, na paciente com hipertensão crônica moderada ou grave. E eu queria dizer também que achados patológicos, como desorganização da camada média, foi muito mais comum em pacientes com hipertensão moderada e grave. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que moderado está muito parecido com grave em termos de achado histopatológicos. Alterações hiperplásicas também, muito mais comum, praticamente não encontrei em pacientes de controle e em pacientes leves. Então, a ideia é que o pré-natal seja desses métodos individualizado, considerando, inclusive, esse suporte dessa base de classificação, leve, moderado e grave. Então, se a gente tiver uma hipertensão leve, ela poderia seguir um padrão habitual. Nós percebemos que, em termos de desfechos, inclusive, elas são até muito parecidas com pacientes normais. Então, ela é vista, nessa frequência vocês podem ler aqui no slide, mas eu sempre ficar de olho onde a gente vai estar sempre possível a sobreposição da pré-eclâmpsia. E nesse pré-natal individualizado, é muito importante que desde o início a gente possa ter uma avaliação da função renal, que pode ser pela relação proteinúria-creatinúria, como eu predito, a proteinúria de 24 horas, quanto mais cedo possível, melhor. E outros exames, a gente pode ter, eventualmente, o tempo para falar depois, mas eles vão ter que ser individualizados, particularizados, em situações específicas, que aqui não temos tempo de detalhar, que são as provas funcionais cardíacas e também aquelas vasculares, como, por exemplo, o fundo de olho. A ultrassonografia obstétrica, eu estou com o professor Enoque aqui, que pode, obviamente, declinar conhecimento sobre isso, mas a ideia é que a gente, o mais cedo possível, determine a idade gestacional, para que a gente possa, obviamente, tomar medidas mais facilmente depois. A gente sabe que essas mulheres, mesmo sem a pré-eclâmpsia, têm um risco diferenciado de ter restabelecimento fetal, e, por isso, a detectação precoce desse grupo, incluindo a doppelvelocimetria, vão ser recursos que poderão indicar atitudes que sejam no tempo oportuno, evitando o desfecho da morte perinatal. Já indo para os aspectos terapêuticos, né, eu quero dizer que não é só de drogas servir o homem, né? Então, existem aspectos não farmacológicos que podem nos ajudar. Então, não existe mesmo, de fato, uma comprovação de que um dieta pós-sódio vai impedir que a mulher tenha pré-eclâmpsia, isso é verdade, mas mulheres com hipertensão crônica, grave, deveriam ser desestimuladas a ter um saleiro na mesa, sempre a gente utiliza para falar sobre esse assunto, né? Nós sabemos que o sal, ele aumenta a pressão arterial,
Então, mulheres com doenças cardiovasculares, a gente precisa conversar um pouco sobre utilizar o menor sal possível, mas também, obviamente, não obrigando a uma dieta tão impalatável assim. E as atividades físicas, menos de baixo impacto, elas podem ser adotadas na gravidez, e claro que obesidade e gravidez, obesidade e hipertensão de gravidez são, portanto, instrumentos que a gente, são, portanto, associações que a gente deve, na medida do possível, evitar. E com relação aos hipotensores, é muito interessante a gente revisitar um pouco a literatura, e essa publicação de 2005 do Smart Gurley, ele tinha realmente uma grande pergunta se hipotensores deveriam fazer parte do arsenal terapêutico do obstetra se a hipertensão crônica fosse moderada. Existia essa dúvida. Naquele momento, né, a gente introduziria hipotensor apenas acima de 100 de diastólico. Né? Eu quero dizer que, de fato, essas condições foram revistas. A gente tem essa publicação agora recente, muito recente, da Laura Magui. Nós temos também um update agora recentemente disponível a respeito disso, mas, para ser mais objetivo, eu vou utilizar realmente as condições trazidas pelo CHIPS Trial. O CHIPS Trial, que teve uma participação também do professor Nelson, uma participação que eu falo gerencial em termos de ter dados nossos, o Henry também pôde ter uma relação com esse grupo, né? E nós podemos observar que o CHIPS Trial, como vocês já sabem, ele mostrou que aquele grupo que tem um controle mais ajustado da pressão arterial e até uma meta muito ousada para aquele momento da literatura que eu mostrei, obviamente, 85 diastólica, poderia, portanto, ser talvez a meta no momento. Então, embora eu tenha apresentado às senhoras e aos senhores toda a literatura que antecedeu essas minhas palavras, eu vou, Enoque e o Luiz Felipe, eu vou aqui preferir me amparar nessa publicação encabeçada pelo professor Henry, que é da antiga Comissão Nacional Especializada de Hipertensão. Hoje, esse grupo chama-se Rede de Estudos de Hipertensão sobre a Gravidez. Nós apoiamos ainda essa condição, eu participei com ele desse momento, e eu quero dizer que os hipotensores a serem utilizados na gravidez, ainda como primeira opção, para nós, pelo menos, seria a gente não abandonar a ideia de usar alfa-metidopa pela experiência clínica, né? Isso é importante que a gente saiba que nós sabemos, claramente, que não é uma droga isenta de riscos, como qualquer uma delas, mas parece ser a mais segura na gravidez. A hidroclorotiazida, naquela mulher que já vinha utilizando, ela poderia continuar a utilizar, isso poderia ser uma opção a ser tomada, mas quando a gente precisa associar uma droga, a gente realmente tem utilizado mais a nifedipina. Eu acho que aí para vocês também essa opção, pelo menos eu compreendo à distância, ou então a gente vai utilizar uma outra droga que começa também a entrar no mercado, que é justamente nesse grupo, né, nas gestantes, que é a lodipina. E quando nós precisamos de um beta-bloqueador, nós aqui, pelo menos na experiência que eu tenho, a gente tem usado metoprolol. Eu não tenho experiência, desde que o pindolol saiu, de utilizar outro beta-bloqueador. É só importante dizer que é muito importante que nessa fala nossa aqui não fique assim, muito distante a ideia de que nós precisamos sempre ter a tarefa de pensar em tratamentos sobrepostos. Então, se eu estou seguindo uma gravidez que precisa do terceiro hipotensor, do quarto hipotensor, talvez, em vez de saber qual a marca do remédio que eu vou prescrever, eu preciso do Apiga, né? Desse recém-nascido e, portanto, provocar, né, esse parto, vou usar um nome assim mais coloquial. E no puerpério, o problema continua, né? Nós vemos que a gente pode continuar com as drogas que a gente já tinha, ou, eventualmente, agora a gente já tem um pouco mais de liberdade, como, por exemplo, os inibidores da ECA, agora que eu falo do captabu, que a gente tem mais experiência, ou mesmo outros BRAS que a gente antes não poderia utilizar, né? E eu queria só dizer que na emergência hipertensiva, eu deixo uma palavrinha para daqui a pouco, eu estou apresentando nessa mesma publicação, também tem dados sobre isso, e esse quadro que eu vou tentar terminar as minhas palavras com ele, que eu volto a falar sobre isso daqui a alguns minutos. E esse quadro, esse que está mais pintado, é a proposta desse protocolo, e eu quero dizer que, na verdade, é um fluxograma, onde a ideia é a gente sempre classificar, e aqui, de acordo com a publicação do Lindenheim e Katz, em leve, moderado e grave, onde, se a paciente tiver infecção crônica leve, seria, eu vou chamar aqui, considerar ou ser viável
o parto ali em torno de 40 semanas, há quem espera até 41 semanas, mas eu quero deixar essa publicação aqui dessa maneira, como a gente tem feito, pelo menos. Quando a paciente tem uma hipertensão crônica moderada, a ideia é um parto ali em torno de 38 semanas. Agora, na hipertensão arterial crônica grave, e olha que eu investi o tempo inteiro aqui para mostrar para vocês as diferenças entre elas, a gente acha que passado 37 semanas pode ter riscos aí, inclusive que a gente sabe que pode não valer a pena. Agora, sempre nesse plano de ação geral, a ideia é sempre pensar na oncologia secundária, pensar se há lesões em alguns alvos, e todos esses exames que estão aqui elencados, eu quero só lembrar que a gente, quando está pensando em pré-eclâmpsia, deve pensar, obviamente, na associação com síndrome HELP, e, portanto, esses exames específicos dessa doença podem ser associados. E quais seriam os critérios de internação para um paciente com pressão arterial crônica? Uma pressão arterial diastólica de 110, que aí ela passa para outro patamar de gravidade. Quando eu tenho um diagnóstico de pré-eclâmpsia sobreposta, quando eu estou diante de urgência e emergência hipertensiva, quando eu tenho hipertensão arterial crônica secundária que descompensou, que se agravou, ou a mulher tem uma dificuldade muito grande de controle, às vezes até as condições socioeconômicas dela, e mais ainda, e portanto não esquecer de quem também nos interessa, lembrar que o professor Neme Zica, o advogado do feto, é o obstetra, né? Então, quando temos aí a vitalidade fetal alterada, fazer isso. Já quase que finalizando, algumas palavrinhas só sobre um evento que pode estar presente no atendimento dessas mulheres, que é a crise hipertensiva. Então, toda vez que eu tenho uma crise hipertensiva, eu tenho que pensar se eu estou diante de uma pré-eclâmpsia, que é na sua forma grave, ou mesmo diante de hipertensão arterial crônica. E isso tudo para que a gente possa pensar no plano geral de ação, mas saber que os hipotensores, eles têm, às vezes, dificuldade de saber qual o melhor. Ainda podemos utilizar a maior experiência local, nesse grupo de hipotensores que aparecem aí nesse slide, e que a gente pode, obviamente, depois voltar a conversar sobre isso. O professor Nelson Sassi liderou essa publicação mostrando que o nitrocruciate de sódio pode ser uma opção quando a gente cumpre, né, algumas escadas de tratamento, e que talvez a gente não tenha tão claro assim o que o nitrocruciato de sódio causaria mesmo para todo mundo uma morte fetal, né? Mas eu gostaria de lembrar que, embora eu tenha classificado essa mulher pela hipertensão arterial diastólica, eu quero lembrar que a pressão arterial sistólica, isolada, de 160, com sintoma ou não, é preciso ser valorizada, porque já sabemos a importância da pressão arterial sistólica associada aos acidentes vasculares encefálicos. Bom, isso aqui eu queria um pouquinho só da atenção do senhor Luciano. Puxar um pouco o freio de mão aqui, nessa minha fala, para dizer que eu não vim aqui, desculpe se eu estou, talvez, fazendo com que o ENDOC desista de mim, porque eu não vou responder essa pergunta como eu hipotensou hoje, mas eu queria dizer que mais importante do que usar é como usar. Então, se eu utilizei ou o hidrazina ou o difenidrina, que é uma discussão que poderá render aqui muito tempo, eu quero dizer que eu preciso de cautela. E essa cautela é porque eu quero promover uma diminuição de 15% a 25% da primeira hora, para tentar alcançar valores em pressão arterial diastólica, porque eu observo que se eu fizer uma redução muito brusca, como nós vemos aqui nesse gráfico, nas pacientes normais, ou seja, sem hipertensão, eu posso ter uma recuperação devido à autorregulação do fluxo cerebral. Então, eu tenho um retorno aos índices normais depois de algum tempo. O problema é que nesse grupo de mulheres que nós estamos falando sobre elas, que é a hipertensão arterial crônica, vocês vejam que tem um atraso aqui, um delay, digamos assim, para que se restabeleça essa regulação do fluxo cerebral. Talvez porque essas mulheres aqui em vermelho, elas tenham uma certa rigidez dos vasos devido à sua doença de base. E essa excessiva ou rápida diminuição pode favorecer com que esse grupo seja mais fácil complicações como acidente vascular encefálico, como infarto, insuficiência renal aguda, a própria hipóxia fetal, logo, a morte materna ou fetal. Então, é importante lembrar que a meta é para a gente evitar esses dois problemas aqui, esse muito importante na obstetrícia, o escoamento prematuro da placenta, e a gente tem que atuar sempre que esses valores que estão aqui destacados são alcançados, e que eu preciso, portanto, intervir. Sempre lembrar
que a emergência hipertensiva é diferente da urgência hipertensiva. E a diferença, às vezes, não é tão clara, mas é assim. Se eu tenho sintomas ou repercussões hemodinâmicas clínicas exuberantes, eu vou entender que uma pressão arterial diastólica com ou sem sintomas, eu chamo de emergência hipertensiva. E quando isso não existe, não tem lesão normal, eu vou chamar de urgência hipertensiva. Naquele grupo aqui acima das emergências hipertensivas, eu vou sempre considerar hipotensores de ação rápida. No grupo inferior, eu posso começar inicialmente utilizando hipotensores orais. Lembrar que muitas vezes essas doenças têm limites imprecisos. E agora, uma doença aparentemente não tão grave pode repercutir em complicações muito rapidamente. Por isso que eu vou precisar uma anamnese atenciosa, um monitoramento do exame físico apurado. Porque a demora pode significar não só morte, como também a sequela definitiva. Então, diante de uma hipertensão aguda, eu preciso posicionar o paciente no decúbito. Eu estou escrevendo esquerdo aí, mas pode ser um decúbito que favoreça a melhoria no fluxo intraplacentário. Eu vou infundir soro glicosado em via periférica, e a nifedipina aparece aí como uma opção utilizada. Esse artigo aqui do lado, que vocês estão vendo aí, ele foi um artigo publicado pelo professor Nelson Sassi, chamado de pré-eclâmpsia, que vocês estão vendo aí do lado. E a gente tem que fazer um controle da pressão arterial, né? O que eu quero dizer é que a gente não vai simplesmente oferecer o hipotensor e não fazer um controle. E aí é um controle bem rígido, a cada 5 minutos por 20 minutos, avaliar a frequência cardíaca e repetir a medicação, se for necessário, até alcançarmos aquelas metas que eu havia conversado anteriormente. Eu digo que a nossa experiência, no momento, é mais com hidralazina. Eu sou da época da nifedipina também, mas a gente não deve usar a nifedipina em cápsula. A nifedipina, para quem usa, deve ser a nifedipina oral mesmo. Após o parto, eu queria convidá-los e convidá-las à reflexão, né? De que muitas vezes, pelo menos na maioria das linhas de cuidados do Brasil afora, a gente tem uma referência para a mulher, para o pré-natal do alto risco. Mas eu pergunto a vocês, onde ela acompanha o puerpério do alto risco? Muitas vezes a mulher tem alta da maternidade, em condição crítica da pressão arterial, controlada com vários hipotensores, e não tem um acompanhamento efetivo sobre isso. Eu quero dizer que no estado de São Paulo, 77% das mulheres que morrem de doença hipertensiva morrem no puerpério. Então, na hipertensão após o parto, a gente tem muita dificuldade ainda de ter evidências consistentes, mas eu quero dizer que, principalmente, se a pré-eclâmpsia precoce estiver associada a esse quadro, eu posso testemunhar uma piora no terceiro ou sexto dia após o parto, inclusive motivados por redistribuição de líquido intersticial. A mulher pode ter hipertensão crônica subjacente, não entendendo porque aquela hipertensão surgiu. E eu quero lembrar que as hipertensões crônicas, objeto da nossa conversa com vocês, com hipertrofia ventricular esquerda, hipertensão pós-parturada, podem ter insuficiência cardíaca de edema pulmonar. A gente não pode baixar a guarda para isso. E também acredita-se que há nessas mulheres um metabolismo inadequado, tanto do peptídeo natriuretic como da própria angiotensina. É claro que a bromocriptina ou carbecolina são contraindicados ou não recomendados para mulheres com pré-eclâmpsia, mas eu deixei aqui nesse slide apenas para lembrar que muitas vezes eu estou, na verdade, dentro de uma pré-eclâmpsia sobrecoste, e que eu preciso, portanto, no momento que eu penso assim, saber que essa mulher também vai ter essa condição endotelial diferenciada. Ideal, principalmente nas mulheres que têm acometimento renal, evitar anti-inflamatórios não esteroides, significa controlar a dor usando analgésicos comuns, ou utilizando analgésicos de uma potência maior, mas não inflamatórios não esteroides, evitar a prescrição do Ergo, seus derivados, né? E, obviamente, quando eu falei, lembrar que o quinto sinal vital é a dor, e eu preciso não estar atento a essa minha missão também. Lembrar que essa publicação do Colégio Americano de Negócio de Obstetrícia, ela lembra que para as mulheres que têm pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional, em até 72 horas, ainda pode a gente ter problemas e ela precisa ser vista de 7 a 10 dias após o parto, mas não pode ser dado uma alta sem um controle razoável. E lembrar que quando as mulheres estão muito graves, eu preciso, obviamente, considerar a utilização de sulfato de magnésio.
Então, do outro lado, você quer dizer que eu usar sulfato de magnésio como hipotensivo? Não. Eu estou querendo dizer que o sulfato de magnésio no puerpério dessas mulheres pode ser prescrito sim, e vai ser uma medida adicional, não só a questão da hipertensão, mas, obviamente, a sua principal missão, que é evitar uma convulsão. Então, de maneira geral, eu poderia dizer que o hipotensor para o puerpério pode ser excluído a partir da experiência local e que o monitoramento laboratorial pode nos ajudar, sim, a eu saber exatamente o momento de uma intervenção ou de uma reclassificação dos problemas disso. Esse slide aí, foi uma oferta para mim do professor Henry, é um produto da Rede Brasileira de Estudos sobre Persona da Gravidez. E antes de encerrar, eu gostaria de dizer que eu falei muito da gente estar atento à pré-eclâmpsia e a própria hipertensão arterial-crônica já é, per si, um risco alto para a pré-eclâmpsia. Então, uma mulher hipertensa crônica já, de cara, já tem a necessidade da prescrição para esse cálcio, como profilaxia secundária da pré-eclâmpsia nesse cenário. E a última informação que eu queria convidá-los a refletir é sobre o planejamento familiar. Todos estão no planejamento familiar apenas para dizer que o planejar não é só após o parto, mas é o conceber. Então, idealmente, que essas mulheres, antes de engravidar, pudessem fazer uma consulta, obviamente, não só para mudar hipotensores que são contraindicados na gravidez, mas que também pudessem servir das outras medidas que possam favorecer uma melhor experiência da vida prenatal. E, após o parto, lembrar que os mestres de longa duração são muito bem-vindos para essas mulheres, seguindo, obviamente, os critérios da elegibilidade da Organização Mundial de Saúde. Como mensagens finais, eu queria dizer que eu me fiz aqui esse meu empenho da gente talvez refletir sobre a importância da gente classificar a hipertensão arterial crônica para esperar os resultados diferentes e sempre, nunca esquecer da possibilidade de teologia secundária, não achar que mulheres tão jovens têm hipertensão primária, é essencial sempre, né? E, claro, a nossa missão como obstetra nesse Brasil, que ainda tem tantos desafios, é sempre pensar em pré-eclâmpsia. Com essa foto, eu queria encerrar a minha fala, porque eu sei que nesse homem aí se reúnem várias pessoas e são muitos obrigados. Lá atrás, ali, a gente vê vários símbolos, do meio ali, a gente sabe que a Vila Nova Cachoeirinha está no coração dele. Eu agradeço a ele, né, pela minha vida, mas como eu estou na minha casa de vocês, eu quero novamente considerar a minha honra de estar aqui, a minha honra de ter participado desse momento, agradecendo mais o convite do Enoque, do Luiz Felipe, e dizer que a Vila Nova Cachoeirinha continua sendo escola de garbo e elegância, que eu convivo com vocês com muito empenho em manter essa amizade. Eu só quero dizer tchau, mas antes disso, mostrar um pouquinho aí essa cidade aí exuberante do interior da Paraíba, que é Sumé, no estado de Natal. Um abraço. Muito bom, Lázaro, brilhante, né? Em primeiro lugar, obrigado. Tem várias perguntas para fazer, alguns comentários, enfim. Bom, em primeiro lugar, eu queria o Henry está aí, foi cara. Brilhante. O Henry está aí, vou passar. Tá, ele está. Eu ia falar sobre ele um pouco mais, mas ele está com vergonha de não estar presente, convidar e não vir. Aí eu não falei nada, Enoque, mas é o cara aí, cara. Ele entrou no meio, ele provavelmente está fazendo um parto, dá para ver que ele está de verde ali, né? Enfim, eu vi que ele não conseguiu entrar no início, mas ele está conosco. De cordão. Estou brincando. Bom, eu vou passar a palavra ao Henry, né? Mas antes disso, eu queria, acho que é importante, tudo o que você falou, é extenso o tema realmente, né, Lázaro? Eu acho que, para quem está acompanhando a gente tem um objetivo, uma missão muito grande nesse controle da hipertensa, e eu acho que quando a gente pensa em controlar uma hipertensão crônica ou um pico hipertensivo, claro que muitas vezes a gente tem uma angústia de pensar nos resultados perinatais, mas eu acho que precisa ficar claro, né, que o nosso objetivo ali é salvar a mãe, né? É diminuir a mortalidade materna, porque esse pico hipertensivo que a gente controla, o que tem muita evidência de benefício é no desenvolvimento, nos desfechos aí maternos desfavoráveis, né? No acidente vascular cerebral, nas hemorragias intracranianas. Acho que isso é bem importante para quem estiver acompanhando a gente, que a gente tem essa obrigação
naquela paciente que chega em hipertensa, seja em urgência e seja em emergência. E eu ia falar, né, da gente lembrar sempre nas emergências do sulfato de magnésio, mas você deixou claro aí, enfim, acho que chovendo molhado eu falar isso. Eu tenho algumas questões que foram aparecendo aqui, que muitas vezes a gente discute com os residentes, mas eu vou primeiro deixar passar a palavra ao Henry, né? O Henry foi a pessoa que fez o convite oficial aí para você, chegou até você, é nosso parceiro aqui dentro da casa, né? Está aqui com a gente há mais de 10 anos, né? Em residência e depois virou assistente. E eu vou passar a palavra a ele antes da gente iniciar com as perguntas. Henry, fica à vontade. Obrigado, bom dia, boa tarde, na verdade, a todos. Lázaro, prazer em revê-lo. É sempre uma honra para a gente ter você com a gente. Sua forma de dar aula é extremamente admirável, gostoso de ver, fora o conteúdo que é fantástico, sempre, né? Obrigado aí pelas atualizações. Parabéns ao Luiz Felipe e ao Enoque aí pela organização, como sempre. O professor Nelson, começando por ele, não tem nem palavras para dizer o agradecimento que essa casa tem a ele, mas também dizer que o Enoque aí está seguindo uma linha muito boa e muito dando continuidade a essa grande escola médica e obstetrícia que é a Cachoeirinha. Então, parabéns aí a todos. Então, acho que vamos abrir para as perguntas, depois eu tenho algumas considerações, mas queria ouvir antes as perguntas do pessoal, e aí eu falo alguma coisinha aí, dou uns pitaquinhos. Parabéns, Perfeito. Lázaro, obrigado de novo aí. Perfeito. Ó, os residentes que estão acompanhando a gente aí, se alguém quiser aproveitar a presença do professor Lázaro, fiquem à vontade. A gente, na verdade, o professor Nelson, né, Lázaro, é difícil a gente cumprir com todo o legado que ele deixou aqui em casa, né? E aí isso só é possível com o time que a gente está aí, né? Na presença do Henry, do Luiz, do Leandro, enfim, toda a equipe, o Sara e todo o corpo clínico que está com a gente aí, né? Então, a gente tem essa grande responsabilidade nesse caminho. Bom, eu vou começar com uma das perguntas que chegou até a gente, uma dúvida que os residentes sempre têm com a gente. Acho que o Luiz... Vai lá, fala. Depois eu pergunto. Tá bom, não, então tá bom. Aí depois eu passo a palavra. Uma dúvida que os residentes sempre têm, né? Você deixou bem claro. Eu acho que a gente entende que na paciente hipertensa crônica que desenvolve uma restrição do crescimento, a gente vai levar em consideração a possibilidade de pré-eclâmpsia, né? Mas a gente sabe da vasculopatia associada que muitas vezes por si já influencia o crescimento desses fetos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, Lázaro. Na verdade, em 2014, a Sociedade Internacional de Prevenção da Gravidez ela colocou pensar em pré-eclâmpsia, né? Eu diagnosticar pré-eclâmpsia quando ela surge uma crescimento fetal numa paciente que agora é hipertensa para a 40ª semana. Então, eu percebo assim, se ela era hipertensa crônica, eu sei que ela é hipertensa crônica, e surge a crescimento fetal, é o movimento da dúvida. Agora, se ela não era hipertensa crônica e surge a crescimento fetal, eu acho que essa tarefa já está mais ou menos cumprida. A não ser aqueles casos em que a mulher, lamentavelmente, não tem um acompanhamento, não sabe da sua história, e a gente começa a atendê-la depois da 20ª semana, até 25 semanas, como às vezes acontece na prática clínica. Então, eu acho, Enoque, eu acho que a missão de quem está acompanhando esse caso, eu penso assim, e o Henry, até você, que faz uma parte de muito bem, eu diria que eu acho que no momento em que eu acompanhando essa gravidez, eu tenho a detecção, por exemplo, de uma proteína significativa, fica mais fácil de eu pensar numa pré-eclâmpsia, que se for sobreposta ou pura, vai ter um dia do parto, acho que bem estabelecido ali, que é alcançado o termo. Agora, se por acaso eu não tenho um aspecto de gravidade materna, porque você mesmo já comentou que a nossa missão maior vai ser essa proteção dessa vida, eu posso seguir os protocolos de estabelecimento fetal. Então, o Glasgow Hospital, ele tem um protocolo muito interessante sobre sobre vitalidade fetal no cenário da lei da pré-eclâmpsia, mas de maneira geral da hipertensão, e na verdade apenas individualiza, vê mais de perto essa mulher, seguindo de acordo com o caso Doppler, que vai ter um papel muito importante nessas decisões, e eu vou sempre usar a bússola da mãe. A mãe vai me dizer o melhor momento. Se chegar no termo, essa dúvida persistir, eu acho que, a partir daí, a chance de errar tem uma chance muito pequena de ter um dano perinatal muito grave. Eu quero dizer, só para concluir o raciocínio, que no Congresso de 2006, lá em Lisboa,
da Sociedade de Atenção à Hipertensão na Gravidez, eu vi uma palestra do professor Vilar, naquele momento do Instituto de Saúde, que nunca saiu da minha cabeça, né? Ele mostrou alguns gráficos, né, que acima de 34 semanas, nos países caribenhos, incluindo todos os países da América Latina, a chance de problemas perinatais é tão diminuta, embora seja ainda prematuro, que não vale a pena um risco muito grande quando a mãe está nesse cenário. Então, uma dúvida dessa, eu utilizaria o conjunto da obra. Cai muito bem aquela frase do professor Camano, né? Não olhe só a árvore, mas olhe a floresta. Não, eu concordo plenamente com você. Eu queria escutar a tua opinião, mas é nesse sentido também que a gente pensa, viu, Lázaro? Legal. Bom, o Luizão que queria falar, né, Luiz, fazer uma pergunta e aí a gente vai fazer a roda de perguntas. Aí depois eu tenho algumas outras. Lázaro, obrigado. Eu não vou continuar elogiando aqui, porque o Henry e o Enoque já falaram tudo o que a gente pensa aqui. Bom, eu anotei aqui um monte de coisa interessante que você falou e eu podia ficar aqui mais meia hora comentando as coisas que você falou. Mas duas coisas assim que eu queria comentar, né? Em relação ao pré-natal, que você falou da gente pedir para todas as pacientes a relação proteinúria-creatinúria para as pacientes hipertensas crônicas, né? E a individualizar outros exames, pesquisa de lesão de órgão-alvo individualmente, é isso? O que eu quis dizer, Luiz, é o seguinte, eu acho que, assim, se a paciente tem hipertensão crônica, uma coisa que vai me ajudar relativamente bem é eu ter uma notícia da saúde renal dela no início da gravidez. Porque, percebam, se com 28 semanas você vai apresentar uma proteína significativa, uma paciente com clínica justa, eu vou ter uma dúvida se ela já era uma nefropata que ela desconhecia, ou se agora eu estou com uma nova pré-eclâmpsia, quer dizer, com uma pré-eclâmpsia sobreposta. Então, eu acho que ali, essa avaliação ela pode ser simples. A urina 1 cumpre um pouco essa tarefa, né? Quando você vê depósito de proteína. Mas, se você quiser estudar melhor, nos protocolos que eu estou acompanhando, aí lendo, é que não precisaria fazer mais aquela coisa de 24 horas, mas uma relação proteína que no indício, eu acho que seria de boa norma. No momento, eu tenho feito assim, Luiz, pode ser que eu mude de essa opção posteriormente, mas por enquanto eu tenho feito esse marcador. Agora, eu não tenho feito todas as consultas, né? Em relação à proteína, se a paciente vai muito bem obrigado clinicamente, eu não cumpro essa tarefa sempre. Acho que é uma coisa de classificação inicial. Legal, porque isso a gente sempre discutia, né? Há uns anos atrás, o paciente chegava lá no pré-parto, passando a visita, fazia pré-natal com a gente, e ela não tinha nenhuma avaliação inicial no pré-natal, né? Né, dessa questão toda, aí você ficava na dúvida, poxa, ela já tinha, não tinha? Então, essa era uma discussão, né, frequente, então acho interessante. Já que você cutucou esse assunto, bom, olha, o Enoque disse que eu podia falar muito, e aí você viu com as perguntas dessa. É o seguinte, o professor Tarcísio Mota Coelho tem uma publicação excelente, ele é contemporâneo nosso lá, que ele pegou a proteína de 24 horas e estudou isso com relação a desfecho. Né? E claro, a gente sabe que a proteína de 24 horas ela não é utilizada mais para decidir o momento do parto. A gente sabe disso. Mas, assim, foi muito interessante o estudo dele, porque nós todos sabemos que uma mulher, uma nefropata, para ela ter oligúria, por exemplo, que é questão muito tardio, eu tenho que ter de 70%, sei lá, ou mais, da função renal dela comprometida. Então, se eu não estudar isso anteriormente, eu posso perder uma oportunidade muito grande de dizer isso para ela. E cumprindo a tarefa de pré-natal como higiene geral, como médico da mulher, eu acho que seria informação boa para a vida dela, independente daquele ciclo que você está enfrentando, que é ali os 9 meses da gravidez. Então, esse é um ponto. E o último ponto é que, lamentavelmente, quando eu cheguei lá para o meu mestrado, eu estava entusiasmado com isso, a minha ideia era fazer biópsia renal para fugir dessa sua confusão aí. Será que ela tem? Será que ela não tem? A gente viu que, lamentavelmente, a biópsia renal ela não é uma condição tão patognomônica assim do pré-eclâmpsia. A glomerulose endotelial está presente em outras situações que não apenas a pré-eclâmpsia. Eu posso também fazer uma biópsia renal e não encontrar problema de endoteliose. Então, isso foi um procedimento muito abandonado pela sua complexidade. Aí, talvez,
quando você está numa encruzilhada muito grande dessa aí, se é nefropatia ou pré-eclâmpsia, aí, Luiz, é quando a relação solubilofiltro PLGF tem um papel assim mais considerável. Aí você pode usar os marcadores angiogênicos e antiogênicos para sair um pouco dessa saia justa. Legal, legal. Posso emendar uma pergunta, já que você tocou no assunto dos marcadores, Lázaro? Estava aqui para fazer na sequência, tem residentes que querem perguntar, mas eu vou aproveitar o gancho. Eu acho que se o Luiz... né, então, desculpa. E aproveitar, imagina, que a gente está no mesmo ambiente, né, e aí acaba dando o eco. Bom, a gente entende que numa paciente que assim, tem uma hipertensão crônica e começou a fazer lesões de órgão-alvo, a gente poderia entender que olhar uma plaquetopenia, olhar uma proteinúria, olhar sinais clínicos de edema cerebral, enfim, são sinais de lesão de órgãos-alvo. Vamos entender um pouco dessa forma. Os marcadores angiogênicos, antiangiogênicos, vão me mostrar um pouco de disfunção endotelial. É um pouco esse o objetivo. Eu queria saber, então, realmente, tua opinião em relação a esses marcadores para o segundo trimestre. Uma vez que a gente não tem eles disponíveis ainda no SUS, apesar da ANS ter autorizado, dos convênios começarem a fazer isso, eu queria saber a tua opinião, primeiro, em relação aos marcadores, e, em segundo lugar, eu acho que é uma pergunta até um pouco polêmica, mas que eu tenho lido bastante sobre isso, sobre o papel da artéria oftálmica na avaliação de sistema nervoso central, para esses casos de dúvida diagnóstica, né? Casos que a gente não vai ter os marcadores bioquímicos, a gente está querendo ver uma adaptação materna frente a essa lesão de órgão-alvo, e eu queria saber a tua opinião, tá bom? A sua pergunta ela realmente é polêmica, mas é porque tem muita coisa em aberto, né? Não é quer dizer para os residentes que é polêmica nem por esse ajuste das pessoas em responder os temas. Mas, assim, eu sou do time do Henry, e se o Henry errar, eu errar com ele, eu quero acertar sozinho, a gente não tem usado o marcador geogênico para predição. A gente tem usado nesses sinais de decisões. Qual é a decisão? Nós já sabemos que a relação sobre o filtro PLGF, quando tem graus bastante elevados, vários números, né, só para colocar aí, quando eu tenho um grau muito elevado, eu preciso pensar no parto, até 48 horas. Isso é uma condição específica para a pré-eclâmpsia, que eu tenho dúvida. Então, quando eu faço a relação sobre o filtro PLGF, tem 38, deve ter pré-eclâmpsia, e quando isso vai se exacerbando, eu vou decidindo o momento de resolver. E a decisão da resolução tem outros instrumentos. O PIRS, que vocês participaram elegantemente da Nova Cachoeirinha com contribuição para isso, e o PREPARE, que é liderado no Brasil pelo professor Leandro e professor Marcos Dias, tendem a responder essa sua pergunta. A importância dessas relações do PIRS para a gente decidir o momento do parto sem avantajar demais uma prematuridade sem benefício. Agora, os outros elementos, a Angélica Dibes, ela nos brinda, né, com a artéria oftálmica, né? Tem realmente vários estudos, né, nessa linha. Eu pude conhecer o grupo dela, eles fazem também até para diabetes. Então, eu acho que são informações promissoras, mas que ainda também está naquela fase de uma validação para todas as mulheres, digamos assim. Porque vamos convir, a gente tem que entender que essa expressão muito heterogênea da pré-eclâmpsia prejudica muito as pesquisas, porque eu posso ter vários fenótipos, né, como o Leandro gosta de dizer esse nome, desse problema. Porém, para você ter ideia, a semana passada, eu estive numa comissão julgadora do mestrado, de um aluno da Ilha Katz, do INBIP, estudando, você que gosta de ultrassom, Enoque, a espessura da bainha do nervo óptico, para a gente observar indiretamente também essa condição vascular central. E, a semana passada, eu tive uma comissão julgadora de uma colega usando a bioimpedância para procurar, enfim, outros órgãos e sistemas que não apenas o rim, para sair aí dessa dificuldade clínica de diferenciar doenças nesse espectro tão amplo. Perfeito. Eu acho que realmente, né? Acho que Leandro, quando fala isso de diferentes fenótipos, realmente a gente fica. Você mostrou claramente que antes, quando a gente se apegava só à proteinúria como fenótipo para fechar o diagnóstico, a gente tinha uma limitação e não conseguia explicar todos os casos. Eu acho que esse entendimento da doença
faz parte desse mesmo conceito, né? Da gente entender que tem vários fenótipos. E, bom, eu acho que tem muito para vir, eu acho também, mas a gente tem começado a estudar artéria oftálmica como adicional, né? Como você disse, a gente está na fase de pesquisa, de entender como que ela vai estar nessas pacientes hipertensas, né? Situações de pré-eclâmpsia. Legal. Deixa eu complementar. Pode falar, Henrique. Vamos lá. Quer falar antes, Luiz? Desse mesmo assunto, você vai mudar? É desse assunto, é só para não perder o bonde do Soluble Fluid PLGF, que acho que é importante. É a onda do momento aí, né? A ANS liberou, então muitos de nós trabalhamos no SUS, mas também particular, e acho que é importante saber usar, né? Os marcadores angiogênicos e anti-angiogênicos, basicamente a razão Soluble Fluid PLGF, ela deve ser entendida como um método para exclusão de curto e médio prazo, e não para diagnóstico. Não se presta a ser um marcador para se usar de predição de pré-eclâmpsia, né? Ou seja, saber quem vai ter a pré-eclâmpsia. Então, quando que ele é aplicado? Até isso pelos fabricantes, enfim, tá na ANS, a gente tem apresentado isso, enfim. Como que ele deve ser solicitado? Apenas nos casos onde você tem a suspeita clínica da pré-eclâmpsia já instalada, né? Então, aí já esquece a questão da predição, que é você fazer em pacientes em algum momento da gravidez sem nada, para ver se vai ter ou não alguma coisa. Então, ela não é para isso. Eu tenho uma paciente que ganhou peso, edemaciou, aumentou pressão. Opa, será que essa paciente está fazendo pré-eclâmpsia? Eu faço os exames, isso é muito importante. Essa razão, ela não substitui os exames de diagnóstico. Então, eu faço os exames de diagnóstico, que são aqueles que a gente já conhece, creatinina, plaqueta, TGO e a proteinúria, né? Exames negativos, naquele momento, essa paciente não está com pré-eclâmpsia. Se não tiver com sintoma, lógico, nada disso. Não está com pré-eclâmpsia. Aí a minha pergunta é, será que ela vai fazer na semana que vem ou na outra? Aí se presta esse exame, para te dar essa segurança, né? E também pode ser usado nesses casos de dúvida que foi levantado, né? Se eu não fiz a proteinúria inicial, eu tenho uma paciente agora crônica com 30 semanas fazendo uma proteinúria limítrofe, será que é pré-eclâmpsia ou não? Essa razão abaixo de 38, ela me dá uma tranquilidade de que essa lesão é uma pré-existente e não uma pré-eclâmpsia. Então, só para esclarecer, que eu acho que isso aí é muito importante. Tem algumas... Obrigado, Henrique. Contribuição excelente aí, essa discussão, né? Acho que é muita novidade que está vindo por aí. A gente precisa mesmo entender bem quando usar, quando pedir, enfim. Bom, tem alguns residentes, até ex-residentes, Lázaro, que fizeram algumas perguntas. Então, eu vou pedir para abrirem a câmera, fazerem a pergunta diretamente para o professor Lázaro, né, Luiz? Eu não sei se você queria perguntar antes, mas a gente tem na fila aqui a Laura, a Mariana e depois o Gustavo para perguntar, né? A pergunta da Laura era justamente uma daquelas coisas que eu tinha anotado aqui nas minhas coisas para perguntar, e é realmente bem curioso isso, né? Que a doutora Laura perguntou aqui no chat, né? Ela te parabenizou pela aula, e essa questão que você falou na emergência hipertensiva, né? Nessa diferença da emergência hipertensiva para paciente, né, para iminência de eclâmpsia e para paciente hipertensa crônica em emergência, né? Essa sugestão de usar medicação via oral, de usar nifedipina, de usar hidralazina, o quanto isso, né, é factível, o quanto isso é importante a gente fazer e o quanto isso pode confundir. Você mesmo falou e aí depois você já falou, não, aqui eu tenho experiência de usar sempre hidralazina e tal. Quanto isso contribui? O que a gente... Você está entendendo o que eu quero perguntar? Mas vale a pena a gente mudar essa nossa rotina? Vale a pena a gente incutir isso aí na cabeça dos residentes? E porque aqui na Cachoeirinha, vocês me corrigem se eu estiver errado, a gente continua usando hidralazina, né, independente da emergência, se é na paciente crônica ou na pré-eclâmpsia. Você está perguntando sobre usar ou não o sulfato, é isso? Eu não entendi bem essa resposta. Não, da medicação para emergência hipertensiva, né? De usar o sulfato, de usar nifedipina via oral ou usar hidralazina endovenosa. Então, assim, esses artigos que eu mostrei aí, eu tenho um artigo do UpToDate, na verdade, assim, a nifedipina tem voltado como uma possibilidade de você ser um recurso para o tratamento da crise hipertensiva, né? Inclusive, a nifedipina, não aquela de protejar, ela talvez, se você for olhar aí os artigos recentes, você vai ver uma tendência que ela assume esse papel. Eu estou só mostrando para você que assim, a experiência que eu tenho maior como hipotensor é, neste momento aqui, no protocolo que eu uso, e claro que quando eu fui convidado aí, foi me dito que seria uma condição prática, né? Então, por isso que eu estou falando como eu faço, né? A gente tem realmente utilizado mais a hidralazina. E já usei nifedipina em outro momento. Eu quero dizer
que isso não contradiz a questão de usar o sulfato de magnésio. Mas eu estou diante de uma crise hipertensiva. E se por acaso cheirar para mim a uma pré-eclâmpsia, eu utilizo sulfato de magnésio, eu retiro antes, se eu ficar convencido que não é uma pré-eclâmpsia, mas sim uma crise apenas por infecção crônica, e associo imediatamente o hipotensor. A professora Melânia tem uma publicação muito interessante, publicação nacional, que nos ajuda a pensar um pouco isso. Embora o sulfato de magnésio ele não seja o hipotensor por excelência, a primeira indicação dele, mas numa série de casos que ela fez, ela pôde perceber que ele diminui a pressão arterial média, a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, e melhora a frequência cardíaca. Então, resumindo isso, eu estou diante de uma crise ou emergência hipertensiva. Pode ser pré-eclâmpsia, eu utilizo sulfato de magnésio, controlo com o hipotensor, no caso que eu tenho mais habilidade com dralazina, não está errado com flopanipedipina, e eu tenho usado, como o nosso professor falava, professor Nelson, eu uso por via das dúvidas. Eu estou achando que pode convulsionar, eu vou lá e uso sulfato de magnésio. Legal. Deixa eu só contribuir também, Luiz, rapidinho. Eu concordo com o Lázaro, acho que é isso mesmo. Isso vem de publicações desde 2017, 18 e 19. O Colégio Americano se posicionou fortemente favorável ao uso do sulfato de magnésio na crise hipertensiva, principalmente se é uma crise hipertensiva que se mantém em 15 minutos, né, persistente, mesmo sem a sintomatologia, né? Isso é uma coisa talvez um pouco novo, que a gente sempre foi formado, eu também, que só na crise hipertensiva com sintoma que a gente faria o sulfato, na outra sem sintoma não faria. Mas a questão é que essa sem sintoma, quando chega num pronto-socorro, que você não conhece essa paciente, como você consegue jurar por Deus que essa mulher não está com uma pré-eclâmpsia e uma crise hipertensiva? Ou é só uma crise hipertensiva? Né? Então você não consegue. Então nesse cenário onde você não consegue jurar por Deus que ela não vai convulsionar naquele momento, ela está com uma crise. Eu não sei se é pré-eclâmpsia ou não isso. A sulfatação ela vem como uma opção para salvar algumas vidas aí. E é o que o Lázaro falou. Eu estou convencido daqui 2 horas, 3 horas, 6 horas, chegou os exames, tudo negativo, continua sem sintoma, a pressão baixou, estou convencido de que não era. Então você suspende. Qual o prurido disso? Tira o sulfato em 2, 3 horas, tira ele. Agora você deu. Você pode se surpreender com 2, 3 horas, chegar a exames alterados, uma síndrome completa, graças a Deus você salvou a vida dessa paciente. Acho que é mais ou menos por aí o sulfato no pronto-socorro, né? Eu não sei se eu não sei se eu que falei, se na hora que eu perguntei se eu falei errado, ou se... Não, na verdade, você fez uma pergunta e a Laura fez outra que se complementava. Que tinha a questão da nifedipina na crise, mas ela também queria saber do sulfato. Então, duas perguntas semelhantes, mas com algumas diferenças. E é bem isso, né? Eu faço das palavras do Henry as minhas palavras. Então, na dúvida, né? Sulfato de magnésio, né? Só para deixar claro, não estava perguntando do sulfato, mas excelente os comentários. Então, em relação à droga de emergência hipertensiva, né? Existe alguma sentido a gente pensar aqui em mudar o que a gente vem fazendo no sentido de não usar mais hidralazina quando a paciente for hipertensa crônica e usar nifedipina? Eu tinha entendido que essa tinha sido a sugestão. Não sei se foi isso. Não, na verdade, não. Na verdade, assim, a gente teria, teoricamente, as duas opções, né? Tem trabalhos mostrando o uso da nifedipina na crise, a própria publicação da rede fala da possibilidade de você usar a nifedipina na crise, na paciente que chega no pronto-socorro, numa urgência hipertensiva, mas a gente tem experiência e a gente vai continuar usando a hidralazina. Mas eu acho que teria a opção, se você está num serviço que não tem hidralazina, um atendimento, às vezes, na UBS, você vai transferir a paciente e aí valeria a pena, naquele momento, você fazer a nifedipina, né, como segunda opção, né? Isso, e as publicações mostram isso nesse sentido, né, Lázaro? Acho que me corrija. Assim, Luiz, essa pergunta que você está fazendo é a pergunta da moda, né, com relação a isso. Eu quero só dizer que embora não seja a última publicação sobre isso, mas a Laura Magui, de maneira muito consistente, ela conclui, né, um dos papers dela, falando que a equipe pode se sentir à vontade com aquilo que ela tem, digamos, experiência de utilizar. Eu acho que se você estiver escrevendo um protocolo e colocar uma das duas drogas, você não pode ser condenado. Mas eu me sinto à vontade de utilizar a hidralazina. Mas qualquer uma delas, por isso que eu disse a você, que mais importante do que usar é como usar. Eu acho que nenhuma delas vai tirar
a necessidade do monitoramento. Agora, só um aspecto aí, Luiz, eu entendi que você não tem dúvida dos patrimônios, mas comentar com os residentes, o Henrique levantou aí uma bola muito interessante, que é a presença e ausência de sintomas. É importante lembrar, eu estou, acho que mais sendo informado que muita gente aí na tela, já estou falando assim, se preocupa, irmão, essa fala, mas assim, quer dizer que realmente, se eu dissesse que a mulher tinha eminência de eclâmpsia, se for usar sulfato, eu tinha que extrair esse feto. Alguns colegas antigos, eles ainda, evidentemente, são muito influenciados por esse medo. Mas é importante lembrar que publicações muito consistentes desse bairro mostraram que é muito comum, antes da convulsão, a mulher ter cefaleia, mais de 30%. Agora, cerca de 40% das mulheres, elas também têm sintomas visuais cerebrais. Mas, lamentavelmente, 20% a 30% das convulsões não têm sintomas premonitórios. E, portanto, o sulfato de magnésio, ele sim deve fazer parte do elenco. Perfeito. Bom, eu vou abrir as perguntas para os residentes. A Mariana, né, pode abrir a câmera, Mariana, e perguntar para o professor Lázaro. Aí. Oi, doutor. És tu, Mariana Trevisan, olha só. Vim parar aqui, acredita? Onde eu vim barrar meu burro aqui no Cachu. Fez bem demais, Doutor, eu tenho uma pergunta que não é só minha, mas para os meus R- também que estão passando no puerpério. E eles queriam saber em relação à paciente hipertensa crônica, que logo após o parto, se a gente mantém a metildopa ou se o senhor aconselha voltar com a medicação que ela usava antes, logo depois do parto. Isso é uma resposta que não está muito clara naquele trabalho da Laura Magui. Você está autorizado a fazer as duas coisas, inclusive a voltar para a que ela já usava, porque, teoricamente, ela vai ter aí digamos assim, uma acomodação igual ao que ela tinha. Então, resumindo a você, Mariana, se você puder voltar para a medicação anterior dela, você está autorizada a isso. Tá. Não mudar e tentar seguir o time que está ganhando, até pelo menos aquele momento mais difícil, que é essa primeira semana, com a metildopa que ela já está usando, isso pode ser também um recurso terapêutico. Eu só quero lembrar que no puerpério, as medicações via oral podem ter algumas dificuldades de absorção. Existe mais edema do sistema do trato digestório, então, portanto, as crises hipertensivas, se isso você vê aqui na fala, tem que ser tratado realmente com potensores de ação rápida. Tá. E outra coisa, quando a gente diagnostica já no pré-natal, por exemplo, uma hipertensão crônica que acabou virando pré-eclâmpsia, se oposto ou não, e ela não usava nenhuma medicação, aí o senhor aconselha entrar com qual? Manter a metildopa? Ou até mesmo, por exemplo, numa paciente negra, começar com um bloqueador de canal de cálcio, que seria mais efetivo? Por causa da experiência, a gente tem começado mais com o metildopa. Eu confesso a você que é mais metildopa. E aí a gente vai associando com o bloqueador de canal de cálcio depois. Realmente, se alguém disser que prefere entrar com nifedipina, sei lá por quê, porque gosta mais da letra N do que da letra M, eu não posso obrigar por isso. Mas a gente tem realmente segurado a regra da experiência clínica, Mariana. Tá. Obrigada, viu, doutor? Saudade. Se Deus quiser, um dia eu volto para aí. Ela vai ficar por aqui, viu, Lázaro? Vai ficar por aqui, vai virar assistente. A gente tá... Mariana, me liga depois que eu tenho umas promessas aqui para você. Ligue, doutor. Obrigada. Aliás, puerpério, né, Lázaro, é um capítulo à parte, né? Dá uma aula só de puerpério. Eu e o Henry, a gente já teve várias conversas sobre medicação de puerpério, né, Henry? O Henry está aqui que não me deixa mentir, né? O Gustavo também tem pergunta, né, Gustavo? Pode abrir a câmera e aproveitar a presença do Dr. Lázaro. Tudo bom, Dr. Lázaro? E aí, cara, seu pai pediu para ver se você está aí mesmo. Eu estava só fazendo... É verdade, eu estou aqui mesmo, não estou mentindo, não. O Antônio Xavier, o pai dele, que fez esse cachoeirinho também, é amigo nosso aqui de Santos. A minha pergunta é assim, eu li em alguns lugares sobre o próprio hipotensor gerando a restrição de crescimento fetal quando se abaixa muito a pressão. E eles falam que talvez até um nível mínimo. Eu queria saber qual o nível mínimo, se existe mesmo esse nível mínimo para abaixar a pressão. Ô, Gustavo, eu achava que minha aula estava muito longa e não quis falar sobre isso lá, né? Então, muito obrigado por você me ter oportunidade de falar sobre isso. Aquela publicação de 2005, Smart Durey, a preocupação era essa mesmo. Quer dizer, uma das preocupações.
é que o controle muito rígido da pressão arterial poderia causar uma diminuição do fluxo placentário, causando, inclusive, restabelecimento fetal, dependendo da época e da quantidade de uso. Naquele momento, a meta era 100 milímetros de mercúrio, justamente por isso. Até a gente brincava que no pré-natal de hipertensão a gente mais tirava hipotensor do que colocava, justamente para facilitar essa melhoria do fluxo placentário. Mas, depois do CHIPS Trial, fica difícil não ter uma meta de 85. Eu tive que também reinventar um pouco as minhas metas terapêuticas, mas acho que a pergunta está correta, principalmente depois do trabalho do Abalose, que é um trabalho que utilizou olhando para essa questão, mas, inclusive, ele prioriza também, em algumas outras séries no outro paper, a questão do uso, por exemplo, dos beta-bloqueadores, causando exclusivamente até por ação desse tipo de substância na restabelecimento fetal. Então, a meta tem sido 85 aí, depois do CHIPS Trial. Essa é uma pergunta que eu gostaria de ouvir do professor Henry. Ele está doido para sair e fazer um parto, eu acho, mas eu queria que ele falasse, porque ele teve uma experiência muito próxima, fisicamente, né, com o pessoal do CHIPS Trial. Então, isso é um momento até de aproveitar e saber. Pô, legal, Lázaro. Eu vou falar, mas vou repetir, é isso mesmo, né? Então, o CHIPS Trial 2015, ele comparou os dois grupos, né, 500 para cada lado, e provou para a gente que não tem assim um benefício real, principalmente em relação à prevenção de pré-eclâmpsia, se você medicar os pacientes. E também não tem, né? Não se mostrou no grupo tight control, que é quando você mantinha a diastólica ali abaixo de 85, não teve, em 85, né? Não teve uma mais restrição do que o grupo que você deixou a mínima em 10, né? Então, ele acabou elucidando para a gente, do grupo que tinha muito medo de restrição em medicar os pacientes, não é verdade, pode medicar, e do grupo que deixava muito liberal, ele só ressaltou, e aí foi o único desfecho que o CHIPS trouxe para a gente, né, para a gente tomar cuidado, que no grupo que você deixa a pressão mais tranquila, vamos dizer, e aí o grupo deles foi o grupo less tight, que foi com mínima de 10, né, 100 de diastólica, esse grupo ele faz mais crise hipertensiva, o que é indesejado. Então, não é um bom negócio esse outro grupo, não. Então, baseado nesse grupo que deu muito certo, que é o tight control, que visou 85, a gente se baseia nesse número mágico hoje em dia, uma vez medicada, né, e para medicar, lógico, eu considero 14 ou 9, permanente, mais de 50% das medidas, eu medico, e a hora que eu mediquei, o segundo objetivo agora é deixar a diastólica em 85. Começou a baixar muito, tira remédio, subiu disso daí, dá remédio e tenta manter em 85. Acho que é isso aí, Lázaro. Mas o trabalho ele não fala abaixo de 85, ele não considera, né? Quando se põe abaixo de 85, né? Então, o CHIPS Trial não consegue responder essa pergunta. Ele fez os dois grupos eram bem distintos, a gente participou aqui na Cachoeirinha, eu, o Dr. Nelson, a Dayana, que foi mais residente, ele deixava em 85. Então, se baixasse muito, você não mantinha essa paciente com mínima de 7, de 6. A gente tirava remédio para que subisse, né? Então, eu não consigo responder essa pergunta. Mas eu diria que esse caminho, hoje em dia, é uma das poucas coisas que tem consenso aí em pré-eclâmpsia entre as escolas, entre os serviços, é que medicar os pacientes é uma boa saída e deixar a diastólica em 85 é uma ótima. Então, acho que é por aí que a gente vai, tá bom? Mas acho que essa sua dúvida é pertinente e talvez vai ser respondida mais à frente se alguém fizer um trabalho que mantenha a pressão mais baixa e verifique esse desfecho, né? Mas acho difícil alguém fazer isso. Depois do CHIPS, agora alguém assumir um trial aí que faça uma pressão o paciente ficar hipotensa, né? Acho difícil. Sim. Tá, muito obrigado, doutores. Boa. Bom, se tiver mais alguém que queira abrir a câmera, fazer a pergunta. Bom, eu tenho, na verdade, não é uma pergunta, na verdade, eu vou colocar uma consideração. Você mostrou para a gente, Lázaro, aí, enfim, com a tua linha de pesquisa, teu trabalho de mestrado e um pouco do doutorado, né, em relação à classificação entre a hipertensão crônica leve, moderada e grave, e isso, de uma certa forma, respalda, né, aquele fluxograma de resolução de gestação, né? A gente também tem tido umas discussões aqui nesse sentido, acho que o capítulo que você escreveu lá para a PUC, e acaba também, tem o seu nome na edição, é baseado nele, que também está o nosso capítulo aqui de protocolo. A gente segue um pouco, muito nessa linha, e justificado por essas evidências que você mostrou, mas no sábado, né? Aliás, primeiro, parabéns você, Henry, pelo envolvimento aí no congresso do sábado, né, da Rede Brasileira de Estudos de Hipertensão, mas na palestra do sábado,
do professor Cavalli sobre hipertensão crônica, ele mostrou uma classificação um pouco diferente. E aí eu não sei se é o que vai ser usado pela rede ou não, mas o que ele coloca lá é a hipertensão crônica de bom controle resolve entre 39 e 40 semanas. Hipertensão crônica de difícil controle resolveria com 37 semanas. Mas você mostrou para a gente e respaldou essa conduta na classificação leve, moderada e grave. Então, eu queria saber a opinião sua, Lázaro, e também do Henry, né, dessas diferenças aí, enfim, o que vocês acham? A classificação do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia para essa questão é muito prática mesmo, né? Ela vê o que eu estou conseguindo controlar e o que não estou. É baseado também numa resposta terapêutica, né? Então, esse é o grande cenário. Eu confesso que essa definição do Lieberheim-Katz, ele considera, obviamente, a situação clínica, mas ele também sustenta a questão do prognóstico a partir do início do processo. Então, eu comecei com 110 de diastólica e controlei, mas, pelo que a gente compreende, esse leito vascular não é mais o mesmo, o potencial de danos é mais o mesmo, e a chance de ter um precondição depósito mais grave súbito também, né, pelo que a gente pôde entender. Então, eu acho que essa classificação do Lieberheim-Katz, o Lieberheim é um nefrologista, o Lieberheim, é mais a miúde, ele diferencia 3 grupos de maneira muito separadas. Eu acho que ele olha com a lupa esse grupo, né? É assim que eu consigo perceber. E é claro que uma coisa não invalida a outra. Se eu tiver uma hipertensão que é leve, mas que agora eu estou precisando se esforçar muito para manter seu controle, eu reviso meu plano de ação e individualizo. É assim que eu penso, Bruno. Legal. Eu concordo também. Eu acho que a gente tem que pensar, viu, Nó, que eu via do Cavalli também, imagino o Cavalli, a gente respeita demais, mas realmente ele passou uma visão um pouco diferente do que o grupo tem trabalhado, né? Então, eu concordo com o Lázaro, a gente tem que tomar cuidado com o que a paciente tem, né? A hipertensão arterial crônica é uma doença que tem nome e sobrenome, né? Ela é leve, ela é moderada ou ela é grave, uma doença que ela trouxe para a gravidez, né? Então, se ela começa com uma mínima de 11, essa paciente é classificada como severa, e chega em 37 semanas e ela está com 12/8 super bem, o que me importa é a hipertensão severa, a doença de base dela. E eu vou resolver com 37, embora ela esteja perfeita. Eu dou graças a Deus que está 12/8, que eu consigo interromper uma gravidez no melhor cenário possível, né? Preparar um colo com tempo, com calma, sem fazer droga de ação rápida. É um melhor cenário possível. É diferente de você, às vezes, prolongar essa paciente só porque está bem. E aí eu convido vocês, por exemplo, para fazer um raciocínio com a pré-eclâmpsia, né? Pré-eclâmpsia também chega em 37, ou a hipertensão gestacional, e a paciente está super bem, 12/8 de pressão. Então, vamos deixar ela ir mais um pouquinho para frente? Não, a doença que ela tem de base pode complicar. Assim como a hipertensão severa lá do começo, tem um leito complicado, um endotélio lesado, essa mulher pode dar trabalho para a gente no final, e a gente vai pagar para ver a coisa, não tem sentido. Então, eu sou muito a favor dessa classificação. Classifica no começo e aí determina o parto dela lá com 37, ou 38, ou 40, né? Eu acho que é isso aí mesmo. Não, perfeito. Eu também penso nessa linha, Henry, mas eu quis trazer a discussão porque eu acho que muitos dos residentes ou assistiram no momento ou depois, e o corpo clínico também. Eu acho que é uma discussão que, para quem assistiu à apresentação, enfim, o professor Cavalli, brilhante aí, falar com propriedade sobre o assunto, mas é um pouquinho diferente e a gente acaba seguindo meio que nessa linha mesmo da classificação no diagnóstico para decidir o momento do parto, né? Acho que isso deixa bem direcionado aí, bem junto com as nossas condutas, né? Bom, mais alguém? Tem mais alguma pergunta? Aproveitando o professor Lázaro. Eu vi que eu te dei o tempo necessário e a gente, se deixar, a gente vai até o final do dia, viu, Lázaro, falando aqui, né? Bom, se vocês quiserem fazer, então, as suas considerações aí finais, né? Lázaro, Henry, Luiz, né? Acho que a gente está caminhando para o encerramento, né? Eu só queria agradecer, depois dar a palavra para o Luiz, dizer que eu não estava fazendo uma cesárea, mas é uma cesárea de um caso raro até, viu Lázaro? Uma paciente que teve uma aloimunização RH e teve realmente estava seguindo ela agora com 33 e pouquinho, com um pico de velocidade sistólica cerebral média estável, abaixo de 1,5 múltiplos da mediana, e hoje alterou a coisa, ficou ruim. Mas o que eu digo que é raro é que é difícil a gente ver, né, a pacientes aloimunizadas e com cumbis alterado nos dias de hoje. Então, só para te falar que eu estava lá, tá bom? Mas parabéns, obrigado, esperamos que você venha mais vezes aí.
Obrigado, Lázaro. Prazer te ouvir falar sempre. Lázaro, obrigado. Você, antes de tudo, nosso amigo aqui e parceiro da casa, enfim, vou te chamar novamente. Vamos trocar o WhatsApp aí para a gente escolher o próximo tema. Para a gente foi um prazer ter você com a gente hoje, né? É sempre muito legal trazer essa vivência e a tua experiência para a gente discutir um pouco com a casa, né? Não sei se você tem alguma consideração, mas de antemão, obrigado em meu nome, pessoal, e em nome da Clínica Obstétrica aqui da Cachoeirinha. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, como eu repito, nesse tempo do conhecimento, que para mim é Nova Cachoeirinha. Eu tenho grandes amigos, aprendi demais aí. Eu conheço o Luiz aí, já anteriormente, de visitas que eu fiz e participar de alguma atividade dessa visita, por exemplo, né? O Henry tem um outro relacionamento aí com relação a essa condição da alimentação, mas eu quero muito agradecer a confiança que o Henry tem, né? E teve me chamar aqui para essa oportunidade. Eu enfrentei esse convite, sabendo da minha responsabilidade de falar com uma escola de tanta elegância e tanta competência. E quero dizer, Enoque, que você está seguindo muito bem esse caminho. Eu fico muito feliz de ver você aí com tanta sensibilidade ao que a gente gosta, que é a qualidade de segurança e obstetrícia, e quero desejar a você os meus votos, né, de muito sucesso e de êxito nessa caminhada, né? Eu espero que tenha, de alguma maneira, contribuído com as reflexões aí de vocês, nesse espaço aqui que foi concedido. Bom, fortíssimo abraço. Tudo bom. Abraço, Lázaro. Obrigado, viu? Obrigado. E aos Tchau, residentes pessoal. aí, um abração. Tchau.